Mais de 1.500 morreram no Titanic, mas as mortes mais trágicas foram das pessoas que não conseguiram sair do navio, não nas águas geladas. Aqui é o Josh, do The Infographics Show. Hoje vamos descobrir por quanto tempo as pessoas sobreviveram no Titanic após o naufrágio. O Titanic era chamado de Navio dos Sonhos. Em 14 de abril de 1912, pouco antes da meia-noite, tudo virou pesadelo. Das muitas pessoas a bordo que morreram, a maioria nunca foi encontrada. Só 337 corpos foram encontrados, deixando mais da metade dos passageiros desaparecidos. Ninguém sabe como morreram, mas não foi algo bonito. Todos eles têm algo em comum. Enquanto o barulho do gelo rasgava o metal do navio, as histórias terminam do mesmo jeito. Jacob, empresário rico de Nova York, retorna de uma viagem de negócios a Londres para tratar de um acordo têxtil. Na primeira classe, desfrutou jantares requintados e contato com pessoas influentes. Enquanto os alarmes soam no navio, ele chega cedo ao convés superior, mas não busca lugar nos botes salva-vidas. Aos 72 anos, ele não aceita ocupar o lugar de mulheres e crianças. Em vez disso, ele está ajudando na evacuação e esperando que sobrem alguns lugares no final. Mas ele ainda não sabe disso. O navio já decidiu como ele vai morrer. Nem todo mundo a bordo tem boas intenções. Jones conseguiu ganhar uma passagem na terceira classe de um amigo apostando em cavalos. Ainda bem, seus credores e a polícia estavam chegando perto. De volta a Liverpool, um recomeço é exatamente o que ele precisa. Ele tem sobrevivido com a comida terrível da terceira classe desde o início da viagem e roubando o que pode como um homem com passagem de terceira classe. Ele não tem chance de conseguir um lugar em um bote salva-vidas agora, mas talvez consiga roubar um quando o caos aumentar. Mas por enquanto, ele tem algumas cabines vazias para saquear. Para Jones, o Titanic não é um desastre, é uma oportunidade, e isso o torna ainda mais condenado. A segunda classe era a escolha dos passageiros da classe trabalhadora que queriam experimentar um pouco de conforto. Para James e Melissa, compensou gastar mais na lua de mel, trocando a Irlanda pelo novo emprego de James em Nova York. Eles esperavam uma viagem tranquila e relaxante, mas isso não ia acontecer. Embora Melissa, por ser mulher, pudesse ter tido a chance de entrar em um bote salva-vidas, ela se recusou a deixar James. Ele faz o possível para ajudar a manter o ânimo dela e por um momento quase consegue. Mas nem todos que tentam escapar são passageiros. A tripulação também enfrentou escolhas difíceis. Terence atuou como técnico de máquinas em várias travessias oceânicas. Apesar do trabalho ser duro e miserável, paga mais do que qualquer opção em Londres. Enquanto os convéses se enchem de água gelada do Atlântico, o sangue dele esfria. Só resta manter tudo funcionando o máximo possível. Ele só pode torcer por botes salva-vidas suficientes, mas não está otimista, e logo o navio será condenado. Após 3 horas de evacuação, acabam os botes salva-vidas e a paciência das pessoas a bordo. Só uma parte dos passageiros foi evacuada, principalmente mulheres e crianças das classes altas. James e Melissa chegaram ao convés e imploram por uma saída, mas eles são rapidamente empurrados pelos outros passageiros, todos querendo a mesma coisa. De repente, o navio começa a inclinar, levantando-se no ar, já que a proa, extremamente inundada, não consegue mais suportar a água em seu interior. Centenas de pessoas começam a deslizar desamparadas pelo convés, James e Melissa entre elas, e para muitos, uma morte nas águas os aguarda. Em abril, a água estava mortalmente gelada, em torno de 2 graus Celsius. Alguém poderia sobreviver a uma queda nela. Até dá para nadar após o choque inicial, mas aqui fora não há para onde ir e você logo se cansa. Nessas condições, a hipotermia surge rápido, tremores intensos, fala lenta, confusão, sonolência, músculos travados e depois falência dos órgãos. A maioria dos adultos tem 30 a 40 minutos antes do frio dominar. Se tiverem sorte, mas geralmente não têm, são vencidos pelo frio. Eles não têm onde se segurar, não conseguem se manter acima da água, debatem, afundam rápido e se afogam, seus corpos perdidos no oceano. Muitas vítimas nunca foram encontradas, pois seus corpos sumiram nas ondas. No entanto, alguns corpos foram levados pelas correntes e acabaram sendo encontrados tão longe quanto a Nova Escócia, em um caso, quando então foram finalmente repatriados de volta para a Irlanda. Mas para alguns, os destroços oferecem um vislumbre de esperança. Quando o Titanic se ergue da água, James e Melissa correm pelo convés. Pessoas passam correndo e caem na água. Melissa paralisa, enquanto uma família, marido, esposa e 2 filhos, grita ao cair na escuridão. Ela fecha os olhos e reza, mas não há tempo a perder.
James segura sua esposa e os leva à popa. Eles se seguram em um corrimão quando o navio estremece, lançando mais passageiros ao mar. James ergue Melissa sobre o corrimão e do alto sobre o Atlântico gelado, eles assistem o navio inafundável começar a afundar em outro lugar. O tempo se esgota. Terence nunca foi de procurar uma saída fácil. Afinal, um homem afunda com o navio, mas com a morte se aproximando, ele está pronto para ver se a evacuação ainda é possível. Primeiro, uma última varredura na proa. A água gelada sobe rápido até os joelhos dele enquanto o navio se inclina perigosamente. Ele já conhece esse caminho, só precisa garantir que ninguém ficou preso aqui. O frio é cortante e intenso, mas Terence é um homem resistente. Por alguns segundos, ele acha que ainda pode sair. Uma onda repentina de água invade a proa. Quando o navio balança, Terence é arremessado contra uma parede de metal. A correnteza o prende enquanto a proa afunda nas ondas. Em segundos, ele está totalmente submerso em água gelada, tentando desesperadamente encontrar uma saída daquele espaço escuro, mas não há para onde ir. O compartimento se inunda completamente, e então a proa do Titanic desaparece na escuridão sem fundo, levando Terence junto. E no instante em que a água cobre sua cabeça, o tempo acelera. A terceira classe tem sido lucrativa para Jones, que já roubou dinheiro e objetos valiosos de outras cabines. Agora ele só precisa chegar ao convés dos botes, talvez pegar um bebê, inventar uma história triste e entrar em um bote salva-vidas. Surpreendentemente, não há água aqui. Jones corre para as escadas, mas seu coração congela ao ver um portão de aço, feito para impedir passageiros da classe baixa de subir aos convéses superiores. No meio do pânico, provavelmente foi esquecido. Jones sabe que ainda há pessoas presas com ele e evitou esses quartos. Agora ele só pode socar as grades e gritar no escuro, achando por um instante que alguém pode ouvi-lo. Então o navio inclina bruscamente, o chão some debaixo dele e o joga contra a parede. À medida que o Titanic passa de horizontal para quase vertical, a popa começa sua lenta descida no Atlântico e Jones se apressa, procurando um lugar seguro. Ele abre a porta de um armário e se esconde. É um refúgio, mas até quando? Jacob, já idoso, não tem mais essas ilusões. Ele está em paz com seu destino, e sua família será bem cuidada. Ele ajudou dezenas a deixarem o navio antes dos botes acabarem. Ele está em paz com Deus e contente em passar os últimos minutos conversando com ele. Com o fim do caos das evacuações, ele volta ao seu quarto espaçoso na primeira classe, fecha a porta e aguarda o fim enquanto o navio se inclina. Ele aperta a mão no criado mudo e a luz da janela se apaga. Não espera muito. Em minutos, a pressão do oceano atinge o casco. Esta parte do Titanic não foi feita para suportar isso. A janela, projetada para vistas calmas do oceano, é a primeira a ceder. Um estalo agudo preenche o ar com menos de 1 minuto de descida. O vidro cede, a água explode para dentro e a pressão começa a destruir o quarto. Em um instante, Jacob é atingido por um pedaço de destroço e tudo fica escuro. Quando a água te atinge nessa velocidade, ela não parece molhada, parece sólida. James e Melissa ainda estão acima da água, segurando nos corrimãos e lutando para sobreviver e ter um futuro. Nem tiveram tempo de começar. James segura a mão de Melissa, prometendo que tudo vai ficar bem. Gritos ecoam na escuridão vindos dos botes salva-vidas. Eles mal conseguem distinguir as silhuetas das pessoas amontoadas dentro deles, mas se conseguem vê-las, significa que ainda estão perto. Significa que ainda há uma chance. Será que eles conseguiriam nadar até lá? Não daqui de cima, ainda não, mas à medida que o navio afunda, a distância diminui. Se esperarem o suficiente, talvez consigam se jogar na água e chegar lá. Seria brutal. O Atlântico está congelante. Quanto tempo alguém sobreviveria no Atlântico gelado? A hipotermia começa quase de imediato, mas pode ser sua única chance. James repete para si que é só esperar, só aguentar, mas eles não terão chance. O navio balança forte, a mão de Melissa escorrega e ela é lançada por cima da grade. James se joga para frente e segura sua noiva, mas paga um preço. Fica pendurado na beirada, com uma mão em Melissa e a outra na grade. Seus músculos doem, cada fibra está gritando, mas ele não pode soltar. E então, ele sente. A mão de Melissa está escorregando. Suor, o ar frio, o medo. Ele implora para que ela apenas segure firme. Ela olha para ele, olhos arregalados, cheios de lágrimas. E então, ela cai. James a vê despencar para a escuridão do oceano antes de ela atingir a água. Ele desvia o olhar. Ele precisa. Seu corpo treme, tomado por uma dor e um desespero profundos. Ele fecha os olhos, vê sua noiva no dia do casamento, e então ele solta.
Jones se trancou em um armário, desesperado por qualquer refúgio. E funciona. Ele criou uma bolha de ar suficientemente vedada para impedir qualquer inundação. Ele está protegido das águas invasoras, mas na caixa condenada sua sobrevivência é contada em minutos. Com a popa afundando, a pressão cresce rapidamente. Jones espera na completa escuridão enquanto o ar se comprime ao seu redor. Seus ouvidos estalam e fica cada vez mais difícil respirar. A pressão em sua cabeça aumenta e parece que seus olhos vão saltar do crânio. E então, num piscar de olhos, tudo acaba. Em menos de 90 segundos após o navio afundar, estalos e rachaduras ecoam. Jones segura a cabeça, quase desmaiando. Não há tempo para respirar. O casco se rompe e, em segundos, a pressão da água invade e esmaga tudo dentro. Jones e quem não conseguiu sair a tempo. O Titanic é atingido por mais de 6.000 psi, mais do que suficiente para rasgar a popa, enquanto sua descida ao fundo do oceano continua. Nada dentro poderia sobreviver. O colapso da popa do Titanic foi tão intenso que quem estava nos botes ou lutando pela vida na superfície ouvia o som do metal se partindo abaixo. O Titanic não só afundou, como continuou causando mortes após sumir sob as ondas. Como alguns sobreviveram a esse navio condenado? Veja histórias reais de sobreviventes do Titanic que vão surpreender você, ou descubra por que navios de cruzeiro não afundam. Tragédias como essa não acontecem mais atualmente.